Bom dia, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Franciele e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as principais formas do relevo terrestre. Eu tenho aqui comigo, vocês podem observar, um perfil topográfico. O que é um perfil topográfico? Ele é um recorte do relevo. Ele serve nada mais, nada menos para analisar o relevo terrestre. Vocês podem observar aqui, eu vou mostrar para vocês, que esse meu perfil de relevo, ele tem várias camadas diferentes. Cada camada corresponde a uma altitude diferenciada, ok? Então, por exemplo, sempre num perfil de relevo, as partes verdes vão ser as partes com menor altitude. E à medida que a altitude vai aumentando, as cores vão escurecendo, ok? Então, vamos lá. Como a gente viu nas últimas aulas, as principais formas de relevo terrestre são as planícies. O que é uma planície? É um lugar plano e baixo, no máximo 200 metros. E nesse meu perfil topográfico, a parte de menor altitude, que está sendo desgastada, e plana é a planície. Toda essa região que vocês conseguem ver aqui. Além disso, eu vou ter algumas depressões. Nós vimos que existem dois tipos de depressão. Por exemplo, aqui eu consigo ver que existe uma parte mais elevada, mas que em meio a essa parte mais elevada existe uma parte mais rebaixada. Isso é chamado, então, de depressão relativa. Por quê? Porque comparando em relação ao entorno, essa parte tem menor altitude, ok? Mas eu também vou ter outros tipos de depressões, outro tipo. A depressão absoluta. O que isso quer dizer? Quer dizer que em relação ao nível do mar, eu tenho uma região que ela é de menor altitude. Então, por exemplo, se aqui não existisse esse dique, que é uma forma de relevo que está servindo para barrar a água, essa parte seria inundada. Então, isso é uma depressão absoluta, porque ela está em um nível menor que o nível do mar, ok? Além disso, nós vamos ter outras formas de relevo, como, por exemplo, as ilhas, ok? Então, a ilha, como aqui a gente consegue visualizar, aqui também poderia, se continuasse o meu perfil de relevo, eu poderia também, de repente, considerar uma ilha. A ilha é uma porção de terra cercada por água, ok? Além disso, aqui no meu relevo, eu vou ter morros, tá? O que é um morro? O morro é uma superfície com maior elevação do que a planície, mas ela não é tão elevada como, por exemplo, as montanhas. As montanhas correspondem às superfícies de maior altitude do nosso relevo terrestre, ok? Geralmente as montanhas, elas são formadas por choques entre placas tectônicas. Depende do autor e depende da classificação, ok? Mas de qualquer forma, vocês conseguem visualizar que a montanha tem uma altitude muito superior em relação ao restante aqui do meu relevo, ok? Além disso, eu vou ter outra forma de relevo que é muito comum aqui na Serra Gaúcha, que é onde a gente vive, que são os planaltos, ok? Os planaltos nem sempre eles são planos. Esse que eu tenho aqui, ele é plano, mas nem sempre isso acontece, ok? Mas sempre ele vai ser uma superfície de maior
altitude do que o entorno, maior de 200 metros, e ele está sofrendo os processos erosivos, então ele está sendo desgastado pela chuva, pelo vento, pelos rios, ok? Então, sempre esses depósitos que vão sendo desgastados dos planaltos, eles vão se deslocando para as planícies. Então, à medida que os planaltos perdem sedimentos pela erosão, as planícies vão recebendo maior número de sedimentos, ou seja, de pequenas partes das rochas e dos minerais, ok? Eu poderia considerar também essa região aqui como um planalto, porque é uma região que, se comparada ao entorno, é uma região também de elevada altitude, maior que 200 metros, ok? E eu tenho aqui, na minha forma de relevo, uma encosta. O que vai ser uma encosta? Aqui na nossa região, a gente costuma chamar de peral. São as bordas dos planaltos, que é a parte dos planaltos em que a inclinação é muito maior que o restante, ok? Então, nós temos aqui as principais formas de relevo terrestre. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma atividade que vocês vão tentar representar as principais formas de relevo. Não precisa fazer que nem a prof fez aqui, ok? Vocês vão fazer um desenho e tentar representar os planaltos, as depressões, as planícies e as montanhas, ok? E qualquer dúvida sobre isso, então, nós vamos conversando. Um grande abraço para vocês!